Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Esse vídeo que você vai assistir é o corte de uma de nossas lives. Espero que vocês gostem do conteúdo, da forma como abordamos os mais diversos assuntos que afetam a vida de todos os brasileiros. Se vocês ficarem até o final e realmente gostarem do que estão acompanhando, deixe seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e dê uma chance para o canal. Se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificações para quando estivermos fazendo as nossas lives ou lançarmos vídeos novos. E assistam até o final, vocês vão gostar. Que é a maior aberração nesse sentido. Moraes impede Bolsonaro de dar entrevistas que sejam divulgadas nas redes. Para a gente entender um pouco melhor isso daí, ele simplesmente silenciou Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro agora está condenado a um calabouço, ao esquecimento. Com essa atitude, Alexandre de Moraes tenta silenciar um sentimento que já nasceu. Mas eu digo para vocês, esquece. Isso não existe. Uma ideia, depois de plantada, ela não volta atrás. E o Bolsonaro e a direita já é uma ideia que foi lançada, é uma ideia que já está viva no povo brasileiro. Aquele povo, aquela parte do brasileiro que se revolta com a corrupção, que se revolta com os benefícios que políticos têm, aquela parte dos brasileiros que trabalha, que produz, que quer mudar de vida, que quer dar uma vida melhor para os seus filhos, que quer ter uma condição de vida melhor. Bolsonaro não pode ser preso, Bolsonaro não pode ser morto, que é o que no fundo eles queriam. Mas se isso acontecer, ele vira um mártir. Se isso acontecer, talvez o país possa virar de ponta cabeça, possa ser realmente investigado pelos crimes que foram cometidos pela STF. Eu falo para vocês, Alexandre de Moraes julga na sua própria cabeça, lógico que discutindo com aliados também, qual o melhor momento para prender Jair Bolsonaro. E eu digo para vocês, não tem o melhor momento para prendê-lo. Ele está inelegível, ele não pode ser candidato na próxima eleição. Mas aquele nome que ele apoiar, aquele nome que estiver do lado dele, a chance de ganhar a eleição é muito grande. Desde que fique muito bem claro aqui que não haja interferência do TSE e do STF, como eu mostrei para vocês num shorts que tem aqui no nosso canal. Benedito Freitas, acredito eu, ministro do TSE, num ato falho de Alexandre de Moraes que deixa o microfone ligado, no dia da posse do Lula passa e fala, missão dada é missão cumprida. Explica para nós, ministro, que missão dada e missão cumprida é essa? Conta para nós o que foi passado para o senhor. O que nós não sabemos? O que mais o brasileiro não sabe? O que mais o brasileiro precisa saber? Mas vamos a fundo, vamos pôr o dedo na ferida, como eu disse, sem medo. Sem medo das reações, sem medo do que possa acontecer. Alexandre de Moraes tem medo, atualmente, de prender Jair Bolsonaro, por conta da reação do povo e por conta do que pode vir a acontecer nas eleições. Afinal de contas, como eu disse, prender Bolsonaro agora dá armas para a esquerda. Olha, tá vendo como ele é bandido? Por um outro lado, a parte que enxerga a perseguição, a parte que enxerga, que vê o que está acontecendo de fato, ela vai se levantar. E muita gente que talvez não tenha ido votar nas últimas eleições, que geralmente fica ali na casa dos 30%, decida então se levantar. Decida então colocar a sua voz para ser ouvida nas urnas. Embora eu não acredite em democracia, os problemas do Brasil não se resolvem dessa forma. Os problemas do Brasil estão nas instituições fortalecidas e que agem em prol do povo, em prol do país, fazem o país crescer. O problema é que no Brasil as instituições são o câncer.
que levam o país para baixo, que levam o país para o buraco. E se eles prendem Jair Bolsonaro agora, terão 1 ano de Bolsonaro fazendo campanha política silenciosa na cadeia. Se prenderem ele mais próximo da eleição, a explosão é muito grande. Se prendê-lo depois, vai ficar escancarada a perseguição. Então Alexandre de Moraes está decidindo, ele está lutando para saber qual que é o melhor momento para prender Bolsonaro e não impactar nas eleições do ano que vem. Talvez seja essa a maior decisão de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Porque quando ele proíbe, olha só, ele não só proíbe, mas ele ameaça o Bolsonaro de prisão se caso alguma entrevista dele for para alguma rede social. Se ele me desse uma entrevista hoje, eu cortasse um trecho dessa entrevista e colocasse no meu Instagram, no meu Facebook, Bolsonaro seria preso. Isso, qualquer meio de comunicação, Rede Gazeta, Record, SBT, Globo, Jovem Pan, Auri Verde, qualquer mídia que seja, ele seria responsabilizado por atos de terceiros. Isso é um absurdo. Qualquer jurista, qualquer pessoa que conheça um mínimo das leis, e olha que eu não sou formado em direito, eu não sou um conhecedor das leis, mas mostra, e aí a minha análise não é somente na parte jurídica, mas é nas consequências desses atos. A gente costuma dizer que para ser um bom economista a gente não pode entender só de economia. Temos que entender de muito mais. E nesse muito mais que nós temos que entender, temos que ficar atentos. Isso eu gostaria de tentar transmitir para vocês aos poucos, para que o maior número de pessoas consiga aprender a ter esse olhar cuidadoso. Afinal de contas, tudo que é feito, todos os atos, todas as ações, elas têm um resultado imediato, que é aquilo que nós vemos, que é aquilo que nós sabemos que aconteceu, mas que há muita coisa por trás, que é aquilo que nós não podemos ver, que são ações indiretas, que são resultados indiretos. Algo semelhante, por exemplo, à geração de empregos. Uma indústria numa cidade, quando ela chega, vamos supor que ela contrate 100 funcionários, mas ela vai demandar alimentação, restaurantes, lojas em geral, o que vai fazer com que todos esses setores passem a ganhar mais, a ter um crescimento. Portanto, um efeito indireto irá acontecer. Então, em todas as coisas que são feitas, em todas as ações políticas, econômicas ou até mesmo jurídicas, existe aquilo que a gente não vê. E essa é a parte que a gente não consegue ver nesse assunto. Porque para muitos, o Bolsonaro pode ser preso por atos de terceiro. Mas para nós, a gente vai olhar mais a fundo, é uma maneira de tentar sufocar Jair Bolsonaro. É uma forma de tentar sufocar a ideia do bolsonarismo, é uma ideia de sufocar a direita. Uma vez que na cabeça de Alexandre de Moraes, se o líder da direita não estiver presente, se o agregador da direita não estiver presente, porque nós temos que deixar isso muito claro, o Bolsonaro é capaz de unir a direita hoje. Uma direita que nunca foi capaz de ter uma coalizão, uma direita que demorou a se entender, que demorou a entender que, independente da vertente que você siga, de pensamento econômico, político, deve se unir, deve se deixar as diferenças de lado e focar naquilo que tem de comum. E o que tem de comum hoje, e que une muito forte a direita, é Jair Bolsonaro. No entanto, prendê-lo ou silenciá-lo está tendo um efeito justamente ao contrário. Na medida que governadores, deputados, senadores se uniram de maneira muito forte para manter a direita viva, para manter a direita acesa, inclusive o nome de Jair Bolsonaro. Embora a mídia tente criar conflitos com Eduardo nos Estados Unidos, com algumas das declarações que ele fornece, com algumas coisas que ele fala, com próprias declarações do Tarcísio. Gente, isso é lorota. A mídia, ela só está fazendo isso para tentar gerar um atrito na própria direita. A mídia está tentando dividir a direita novamente. E sabe que mídia é essa?
A mídia que ajudou a eleger o Lula. A mídia que não recebia dinheiro público durante o governo Bolsonaro, mas que recebeu mais de 300 milhões de reais no primeiro ano do governo Lula. Sabe aquela do Plim Plim? É ela mesma. E seus jornalistas, seus pseudo-jornalistas, que travestem a opinião deles como notícia. Eu tô aqui dando a minha opinião, eu tô vendo a notícia, trazendo a notícia para vocês e dando a minha opinião, a minha interpretação. Espero que vocês consigam trazer também para mim a opinião de vocês, deixar aqui nos comentários. Agora, o Plim Plim não. Eles vendem a opinião como se fosse a verdade absoluta e a notícia. Afinal de contas, são a maior emissora de TV do Brasil. A maior emissora de TV do Brasil que depende do seu dinheiro, do dinheiro estatal, do dinheiro que é tomado do povo para fazer propaganda contra o povo. Não vamos deixar isso acontecer. Não vamos deixar a direita se dividir novamente. Mais uma vez, vamos esquecer as diferenças, focar no que temos em comum e unir a direita de vez. Ratinho Júnior, Tarcísio, Jorginho, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, entre outros deputados e senadores. Me perdoem por esquecer o nome de todos. Afinal, são muitos os nomes. São muitos que já estão ascendendo de uma maneira gritante, de uma maneira muito forte, de uma maneira capaz de criar uma esperança em nós, mas que devem se unir, que devem se manter unidos nesse processo, que não é, como eu disse, não é um processo contra Jair Bolsonaro, é contra o povo brasileiro, é contra a direita do Brasil, é contra aqueles que querem estar livres das amarras do Estado, que querem um Estado cada vez menor, que querem ser extorquidos cada vez menos pelo Estado, que querem produzir, que querem crescer, que querem mudar de vida e não ficar dependentes de uma bolsa qualquer e não ficar dependentes de uma esmola do governo como o Lula quer, que é o que ele vem tentando fazer desde sempre. Ele vem tentando criar essa dependência, assim como a Cristina fez na Argentina. Durante o governo da Cristina Kirchner, 50% do povo da Argentina estava na miséria, estava na pobreza, sobreviviam com benefícios do governo. Levou o país de uma maneira terrível. O peronismo, surgido na década de 40, fez com que a Argentina saísse de um PIB per capita dos 5 maiores do mundo para um dos piores, para um índice de estar muito próximo de nada. E o Brasil caminha para isso. Eu falo para vocês. Por quê? Assim como na Argentina, essa insegurança jurídica, essa perseguição contra opositores pode se refletir em empresas. Essa perseguição pode cair contra os empresários. Empresários que investem no Brasil podem decidir para outro lugar. Empresários que hoje estão no Brasil podem simplesmente ir para outro país, fechar empresas, indústrias, vender seu patrimônio. E aí, quem vai pagar a conta é o povo. Por isso que o Brasil precisa se unir contra esses tiranos, contra esses ditadores, que não cuidam de fato do nosso Brasil, que perseguem os seus opositores. Novamente, como eu disse, nós temos que ir mais a fundo na notícia. Aquilo que está sendo mostrado é só a pontinha do iceberg, porque tem muita coisa por trás. E isso daí que vem carregado nessas notícias é tudo que eu acabei de dizer, que vem prejudicando o povo, que vai se tornar um fardo para o brasileiro. Um fardo que o brasileiro pode perder emprego, pode perder a sua liberdade de ir e vir, pode estar restrito. Eu vou deixar apenas uma reflexão. Se o socialismo que o Lula quer, o comunismo que o Flávio Dino quer, eu quero que alguém me explique. Alguém de esquerda consiga me convencer por que as pessoas tentam fugir da Coreia do Norte para o do Sul, de Cuba para os Estados Unidos, fugiam da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Nos 3 casos citados, as pessoas fogem do socialismo para o capitalismo ou para o livre mercado. Eu prefiro usar livre mercado. Capitalismo foi um termo cunhado por Karl Marx,
Eu não gosto de usar esse termo. Vamos usar livre mercado. Para países mais livres, se o socialismo e o comunismo é tão bom assim, por que eles fogem? Por que eles não ficam lá? Para reflexão de todos. Esse é o mesmo socialismo que querem implantar no Brasil. Esse é o mesmo socialismo que o Lula quer pôr no Brasil. Eles usam isso através da dialética, de querer dizer que vendem a igualdade, que vendem uma distribuição de renda, quando no fundo eles só vendem a pobreza e a miséria. Todos os anos é divulgado o relatório da Oxfam, falando sobre os mais ricos do mundo, os mais ricos de cada país. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Entre liberdade e igualdade, eu vou defender a liberdade com toda a minha força, até o final da minha vida. Porque igualdade significa miséria. Na Venezuela, 83% da população, 85% da população vive na miséria. É o país mais igualitário de toda a América. É o país onde existe a maior igualdade. Mas existe a igualdade porque a maioria está na miséria, está passando fome, depende de fugir daquele país. É só olharmos o êxodo que teve para o próprio Brasil. Quantas pessoas saíram de lá e foram para o Brasil? Esse é o socialismo que querem implantar no nosso país e que não podemos deixar.